Olá, amigos, muito bom estar aqui novamente em mais um encontro, mais um aprendizado junto aos irmãos e caminheiros do amor, a SECA. E hoje vamos falar um pouquinho das questões 939 do Livro dos Espíritos e 940, as uniões antipáticas. É o que nós temos de monte aqui na Terra, né? Mas por que será? Como anda nosso coração nisso tudo, nessas simpatias? Já desenvolvemos as simpatias deixadas, ensinadas por Jesus lá atrás, com todos os nossos irmãos, começando pela nossa base familiar. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. Que nesses momentos os nossos lares sejam envolvidos, continuem envolvidos e fortalecidos nessa sintonia com Deus. Que quando nós mantemos a sintonia com Deus, nós conseguimos manter o equilíbrio, usarmos a razão nas decisões e dessa forma, mesmo as provas mais difíceis, mesmo essas provas sendo a expiação que tanto falamos, nós conseguimos ouvir a voz que vem do mais alto, a voz que vem dos nossos mentores espirituais, enviadas por Deus. Então, que nesses instantes, seja uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, que nossos corações se voltem, que busquem essa sintonia maior com a nossa espiritualidade, buscando na espiritualidade mais amorosa, dos nossos amigos mais amorosos que vibram conosco a todos os instantes, nos envolvendo, nos fortalecendo, nos dando dicas em como caminhar melhor, auxiliando, sendo auxiliado. Então que as bênçãos de Maria, nossa mãe, de Jesus, nosso mestre, abrace todos os lares, todas as uniões, todas as bases familiares. Que assim seja, Senhor Jesus. Então vamos lá, né? Nossas questões hoje são, a cada dia temos mais questionamentos sobre essas posições do homem encarnado com relação a essas ligações não muito agradáveis, simpáticas. Então todo o Evangelho de Jesus, ele coloca desde o início as leis divinas. Faça ao teu irmão aquilo que deseja que faça a ti. Ame ao teu próximo como deseja ser amado. Ame o teu próximo com um amor maior, com o amor do respeito, com o amor da serenidade.
com o amor do irmão, filho do mesmo Pai. Praticarmos isso, já estaremos construindo a nossa união a caminho da perfeição, seja a união com os nossos filhos, com o nosso companheiro, nossa companheira, com os nossos amigos, com a nossa família. Então vamos lá para a questão. Então, Livro dos Espíritos, uniões antipáticas. Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Vemos isso diariamente, né? Não compreendes, então, que seja uma punição, embora passageira? Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente porque julgam apenas as aparências e, quando são obrigados a viver em comum, não tardam a reconhecer que se tratava somente de uma paixão material? Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotada de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis e com o correr do tempo, quando ambos se conheceram melhor, se transformaram num amor terno e durável, porque baseado na estima recíproca. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama e não o corpo, e que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível, eis porque os que se julgam amar com amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. Daqui a pouquinho nós comentamos, vamos para outra. A questão 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Muito amarga, de fato. Mas é uma dessas infelicidades e que, na maioria das vezes, sois a principal causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua, e sofreis então apenas as consequências ou a consequência dos vossos preconceitos. 940A. Mas nesse caso, não haverá quase sempre uma vítima inocente? Sim, e isso é para ela uma dura expiação, mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre as que a causaram. Se a luz da verdade estiver penetrada em sua alma, ela se consolará com a fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, desaparecerão também as causas dessas infelicidades íntimas. Então, agora vamos aqui para a Terra, né? O que diz o Evangelho? Em todas as questões, em todos os momentos da nossa existência, precisamos sintonia,
com a verdade do Pai. Se nós já temos esse hábito, né, que é um hábito, você precisa treinar todos os dias, é um exercício. Elevar o pensamento, conversar com Deus, buscar no Evangelho do Cristo as respostas, todas as respostas, aquelas que nos afligem mais ainda, porque aí nós vamos entender o porquê. Entendendo o porquê, nós buscamos o remédio, nós buscamos a correção, o reajuste. Então, quando nós reencarnamos, nós trazemos no nosso ser gravado toda uma programação, toda a trajetória dos passos mais importantes a serem tomados. Como sempre falamos, enquanto estamos no plano espiritual, nas programações, nos unimos aos outros corações que vão fazer parte da nossa caminhada na Terra, nós não achamos tão difícil, né? Mas o outro vai ser um pouco intolerante. Não, mas eu vou tirar de letra. Então, o espírito se enche de confiança, se enche de fé, de força, porque nós não entramos na encarnação carregando um fardo, uma mala de problemas que não vamos dar conta. Deus só vai permitir aquilo que Ele sabe que vamos dar conta. Mas Deus também sabe que podemos falhar, porque na Terra, o que lá no plano espiritual não nos faz enxergar tão pesado, aqui na Terra, com tudo aí de facilidades, claro que nós vamos achar mais difícil, né? Então, encontramos aquele que, como dizia um amigo, a outra metade, né? Só que muitas vezes aqui na Terra, a maioria das vezes, escolhemos, nos afeiçoamos imediatamente, sem usar a nossa sintonia do Espírito. Então, nos encantamos com a outra pessoa. E se não falarmos, não deixarmos falar o nosso sentimento interior da responsabilidade, do compromisso espiritual, e só deixarmos as emoções da Terra guiarem os nossos passos, aí lá na frente a gente vai dar com os burros na água, né? Porque aquela afeição da Terra, ela é passageira. Aí começam os nossos enganos. Começamos a perceber que aquele outro não é aquele cravo charmoso, não é aquela rosa perfumada. A rosa vai apresentar muito mais espinhos, o cravo, então, muitas vezes, na maioria das vezes,
é justamente a nossa emoção física da Terra. Claro que se formos atentos, se despertarmos no meio de tanta confusão, de tanta desordem emocional, psicológica, que vai desencadeando numa união antipática, porque ela só aconteceu levado pelas sensações da Terra, né? Mas se nós começarmos daí a buscar um pouquinho mais de toda essa parte evangélica do Cristo, de toda essa lei que Deus deixou, equilíbrio, paciência, amar o próximo, então nós vamos tirando dessas dificuldades um aprendizado. O aprendizado da tolerância, o aprendizado de ouvir, o aprendizado de tomar uma atitude. Não é isso, não dá, eu preciso tomar um outro caminho, buscar um outro caminho. Mas tudo isso deve ser ajustado às leis divinas. Deve ser ajustado às leis do Espírito. Traz essa bagagem, essa semente já dentro de si do equilíbrio. Porque Deus é equilíbrio em tudo, né? Então nós temos essa sementinha. Só precisamos fazer uso dela. Todas as uniões, quando vão por esse embalo, digamos assim, das atrações físicas, do comodismo, do recurso, do status, aquela paixão avassaladora, Terra. E claro que nós vamos ter problemas maiores lá na frente. Porque todos aqueles que nós nos entrelaçamos enquanto espíritos encarnados vão fazer parte, no momento do outro, da nossa existência no futuro. Então, se eu causo um dano para um coração, mas foi uma coisa só da Terra. Não. O mal que nós causamos precisa ser remediado. Precisamos consertar, né? Então, usar da razão, usar da sintonia amorosa, a sintonia com Deus, com os ensinamentos de Jesus, nós vamos errar menos, nós vamos ferir menos e vamos ser menos feridos também, né? Agora, já está na nossa programação os passos principais da encarnação, né? Então, nos encontramos com a pessoa, com as pessoas que vão trabalhar conosco nessa caminhada da evolução. Um é a ferramenta da paciência, outra é a ferramenta do silenciar, outra a ferramenta do vamos aprender a doar mais, a sorrir mais, a não julgar. Vai haver sim transtornos, porque somos espíritos imperfeitos. Então, mesmo a simpatia, mesmo os espíritos já combinados ali para terem essas uniões, né? Prevalecer ali
a base familiar, terão sim alguns desajustes. Agora, todo desajuste bem entendido, com as orientações das mensagens de Jesus, elas serão solucionadas, serão apaziguadas, e aí os dois ou aquele grupo ali envolvido nessas uniões vão se fortalecer, vão se elevar e haverá o progresso. Então, o que precisamos sempre? Sintonia com Deus, sintonia com o Evangelho de Jesus, que aí as bases são fortalecidas. Aprendermos a tirar dessas uniões antipáticas, de repente o amor vai se transformando, né? Aquele amor que era o amor, vai se transformando numa coisa desajustada, até num ódio, como ele coloca aqui. Cadê a nossa base espiritual? Voltamos à nossa forminha espiritual. Qual foi a nossa forma? Qual foi a receita que o Pai criou o Espírito? A receita do amor. Se eu tenho na minha razão, no meu ser, tudo isso, então nós vamos caminhar mais suaves, né? Porque senão seremos sim, uns serão vítimas. Agora, aqueles causadores da dor do outro, lá na frente, de alguma forma, ele vai colher, né? Porque tudo nós plantamos, nós colhemos. Então, gente, a base de tudo, seja uma união que foi provocada pelas emoções apenas da terra, ou seja uma união que já foi elaborada lá no plano espiritual, antes de reencarnarmos. Precisamos ter em mente, precisamos ter em sintonia com Deus. Não a sintonia com o outro, porque com o outro vai ser difícil, né? Somos espíritos diferentes, estamos em níveis de aprendizado diferentes. A minha lição de aprendizado não é a lição daquele que convive comigo, mas a sintonia com Deus. Porque se eu tenho a sintonia com Deus, eu vou caminhar e buscar as soluções. E qual for a decisão, qual for o caminho escolhido, nessa sintonia com essa verdade, certamente o peso será bem menor. Veremos lá na frente, né, a glória do futuro. Eu tirei uns trechinhos, né? Eu gosto muito de ver aqui essas perguntas comentadas pelo espírito de Miramês. Já coloquei para vocês. Então ele coloca algumas coisas, né? O conceito de amor na Terra é o que nós colocamos agora. O amor na Terra, ele se confunde, né? O amor da Terra é o momento, é a atração física, é o status, é a comodidade. Então é diferente. O amor verdadeiro é esse amor que Deus coloca. Precisamos usar da nossa razão, da nossa sintonia espiritual, amorosa, da nossa espiritualidade amorosa maior que nós já temos, para diferenciar o que é só terra e o que é um compromisso espiritual, porque os compromissos que a gente faz aqui na terra, só corpóreo, pode acarretar danos. É assim, o ódio, ele passa, porque o amor
vence todo ódio. O amor é eterno, o ódio, ele é passageiro. Só que enquanto há ódio, o sofrimento se acentua e vai ficar na prova, né? Então ele coloca um pouquinho, compete a cada um de nós ter cautela nos nossos sentimentos no momento, não deixar que o físico, que a parte terra tome conta. Nós precisamos prestar mais atenção nisso, né? Porque lá na frente vai ter as contradições, sim. E outra coisa que ele coloca, mesmo dentro de todas as dificuldades, se nós em algum momento despertarmos para Deus, então nós vamos ter o despertamento espiritual que ele coloca, ou seja, busca Deus, busca esse evangelho. Olha que coisa linda que é o evangelho de Jesus. Se nós seguíssemos os passos desde quando ele colocou aqui na terra, nós não sofreríamos tanto, né? Então ele coloca também a encarnação, porque os compromissos, é aquilo que nós falamos, o compromisso espiritual com o outro vai de encarnação em encarnação, não é o de agora. Agora, se eu faço um vínculo aqui na Terra e só por corpóreo, claro que vai ter danos, né? Aí numa outra encarnação, sabe lá Deus o que vai acontecer. Então, as ilusões na Terra são lições. E a cada ilusão, a cada dor que nós sentimos, mesmo que sejam através dessas atrações corpóreas, elas vão nos despertar para um amor, para um respeito, para um equilíbrio, para nosso progresso, né? Viver juntos é tarefa árdua, por estarem os homens em nível de provas e expiações, e cada um no seu nível. Níveis de aprendizados diferentes, então não vai ser fácil, né? Seja com os filhos, seja com o companheiro, com a companheira, com a família, com os amigos. O que nessas questões aqui do Livro dos Espíritos, ele se refere mais às uniões, marido, mulher, um casamento, a família, né? Então, das dificuldades surgem as oportunidades para desabrochar dos valores espirituais que estão adormecidos dentro de nós. Viver juntos na atmosfera terrestre pode ser muita coisa, o reajuste do casal. Olha quanta coisa nós aprendemos aí vivendo na mesma casa. Nessa pandemia, então, todos nós estamos aprendendo, né? Eu acho que não tem quem não esteja aprendendo. Pode ser, então, reajuste do casal, como dos filhos, dos parentes. São processos de despertamento. Então, recorrer a Deus e aprender a ouvir como seres espirituais que somos, né? Com equilíbrio, esse equilíbrio que Deus coloca, que Deus deixou. Porque observe a natureza, tudo é equilíbrio. Já pensou se não fosse? Então, significa que a fonte criadora de tudo, que é Deus, é um equilíbrio. Então, nós precisamos isso, termos equilíbrio, ponderar, ter respeito, saber ouvir, para que as nossas relações de hoje, as nossas relações humanas, não sejam outras provas, outras expiações lá no futuro, seja para nós, para o outro. Então, toda a base da construção da nossa sociedade de humanidade, de espíritos encarnados, elas começam com a base desse entendimento, dessa sintonia com Deus. Sintonizemos Deus, busquemos Deus, sintonizemos o Evangelho de Jesus em nós, que aí nossos filhos também serão
melhores filhos, melhores homens na humanidade, melhores mulheres na humanidade. E assim o amor vai vencendo essas diferenças. Esse era o tema de hoje. Eu espero que nós consigamos refletir um pouquinho. Vamos pensar aí, orientar os nossos jovens, os nossos filhos nesse compromisso, nessa responsabilidade espiritual que nós trazemos, que tudo o que plantamos nós vamos colher e que a nossa colheita seja uma colheita boa, bem melhor que hoje, né? Que amanhã será sempre melhor. Que Jesus abençoe a todos. Fiquemos com esse equilíbrio maior nos nossos corações, nos nossos lares. E assim, Jesus querido, mais uma vez agradecidos pela oportunidade bendita da encarnação, dos muitos reencarnes, a fim do nosso progresso espiritual, a fim de ressarcir as nossas dívidas com os nossos irmãos. Seja feita a paz em todos os corações, em todos os lares. Que assim seja. Graças a Deus.